Dia. Bom dia a Bom todos. dia. Obrigado pela pontualidade. A gente vai esperar uns 2, 3 minutos para que todos tenham tempo de entrar e já iniciamos. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente estava só aguardando alguns minutinhos aí antes de começar. É, Acredito que a partir de agora a gente pode ir iniciando nossa apresentação, André. Vamos lá. Obrigado, Guido. Bom dia a todas e todos. Bem-vindos ao nosso webinar. Acho que a gente pode começar a apresentação, em respeito à pontualidade ao tempo dos que chegaram, mas a gente vai ter uma breve introdução, então dá tempo de quem chegar um pouco atrasado de pegar a parte principal da nossa apresentação também. Para deixar clara a agenda de hoje, a gente vai fazer uma apresentação breve, de cerca de meia hora, sobre nosso estudo, e pretendemos depois ter um debate de perguntas e respostas. A gente antecipa que a sessão de hoje deve durar 1 hora no total, mas dependendo do interesse, do número de perguntas, a gente pode estender, né? Após a nossa, então é isso, assim, a gente vai dividir, eu e Guido, essa apresentação, nós somos coautores desse estudo, eu vou iniciar, depois ele vai apresentar os resultados principais, depois eu volto no final para uma conclusão e começamos o debate. Esse estudo que a gente está apresentando hoje, na verdade, ele foi publicado no ano passado, final do ano passado, e ele saiu às vésperas da COP. Então a gente achou que era oportuno esperar um pouco para fazer divulgação, né? Uma vez que o número de, enfim, estudos, notícias e tudo que estava acontecendo relacionado ao meio ambiente, não só transporte naquela época, era um pouco massivo, então a gente resolveu esperar um pouco. E eu acho que foi até fortuito, porque esses resultados que a gente vai apresentar hoje, eles dialogam também um pouco com algumas das medidas do Plano Clima, que envolvem transporte, sejam elas algumas no Plano Clima Mitigação do Transporte, outras no cidades, né, para os meios de transporte mais urbanos. E eles acabaram não sendo publicados durante a COP, eles foram aprovados, né, mas a gente não teve acesso, não foi publicada ainda a versão final. Então, acho que estamos um bom tempo para publicar. Eu vou começar a passar os slides aqui. Eu vejo que tem algumas nomes, né, e caras conhecidos na plateia, mas não todos. Então, vamos fazer uma breve apresentação do ICCT, da nossa instituição, quem somos e o que fazemos. O ICCT, ou Conselho Internacional de Transporte Limpo, a sigla em inglês, é uma instituição independente, sem fins lucrativos, né? Oficialmente somos uma ONG registrada no Brasil, mas somos uma ONG cuja missão e atividade principal é pesquisa e a pesquisa sobre transportes. Então, a nossa missão é
informar políticas públicas, trazer informações de qualidade para jornalistas, para o público geral e para formadores de política pública, né, em todos os níveis com que a gente tem contato, do município ao governo federal, sobre como reduzir ou quais as melhores alternativas ou tecnologias para reduzir as emissões no setor de transporte. Aqui a gente vai tratar hoje do transporte rodoviário, né? Portanto, desde motocicletas, carros, vans, até os caminhões maiores e mais pesados, porque a gente está tentando ter um panorama do Brasil inteiro. Mas na instituição a gente trabalha também com transporte marítimo, com transporte aéreo, com combustíveis de baixo carbono, eficiência energética de todos os meios de transporte. O ICCT tem 20 anos e ele foi fundado em 2005 e nós estamos com o escritório no Brasil desde 2020, né? E uma das coisas que está aqui, a gente pode recapitular, mais de 85%, 80% das emissões do setor de transporte global estão concentradas no setor de transporte rodoviário. Então, a localização dos escritórios do ICCT, que a gente vê aqui no meio, ela é também pautada um pouco pelos maiores mercados mundiais de veículos. Então, além do Brasil, né, que é um dos maiores mercados mundiais de veículos, nós temos escritórios em Pequim, na China, 2 escritórios nos Estados Unidos, em Washington e São Francisco, em Berlim, na Europa, e em Nova Delhi, na Índia, além de fato no Acho que voltou. Acho que parou quando você estava falando das localizações dos escritórios. Vocês me escutam agora? Positivo, escutamos. Tá. Gente, obrigado por avisar, tá? Eu estou em modo apresentação, então realmente eu não vejo nem o chat aqui. Então, só recapitulando, os nossos escritórios eles estão, em grande medida, identificados com os maiores mercados mundiais de produção e venda de veículos, né? Dado que os times de marítimo, aviação e combustíveis são principalmente times internacionais, com funcionários localizados em todos os escritórios, inclusive o nosso. Como, por exemplo, a Maricruz, que eu estou vendo aqui, que trabalha com marítimo no Brasil. Eu vou passar para a gente começar o estudo em si, né, e a contextualização de por que a gente fez esse estudo. Para quem não teve acesso ainda, esse QR Code aqui leva vocês diretamente para o link para baixar a versão completa do nosso estudo. Como eu disse no início, nossa apresentação, a gente quer que ela seja bastante breve, porque a gente também entende que o meio webinar pode ser um pouco maçante, né, se demorar muito. Então, a gente não vai passar número a número nas hipóteses, não todos os números dos resultados, as principais hipóteses e tendências vão ser explicadas no webinar, mas tudo que foi utilizado para fazer e chegar nas conclusões desse estudo está plenamente descrito na nossa nota de pesquisa, né? Então, iniciando, acho que talvez muitos de vocês já saibam disso, mas é sempre importante contextualizar. Esse gráfico aqui a gente pegou do SEG, né, que mede as emissões de gases de efeito estufa totais do Brasil. O setor de transporte ele é um emissor relativamente grande no Brasil. Naturalmente, quando a gente fala sobre mitigação de gases de efeito estufa no nosso país, o debate ele fica muito focado principalmente em mudança do uso da terra e o efeito, né, do desmatamento. E justificadamente, uma vez que esse é, de longe, o maior emissor hoje, né? Apesar dos avanços que a gente observou nos últimos 2, 3 anos na redução do desmatamento, as áreas desmatadas continuam sendo grandes e a emissão que vem junto com essa atividade de mudança do uso da terra ainda é o principal no Brasil, seguido por emissões da agricultura, né? Porém, em terceiro vem o transporte, né? E eu acho importante denotar que isso não é exatamente o que acontece em todos os países, né?
Na maioria dos países globais, o que a gente tem é um setor de geração de eletricidade com emissões maiores do que o setor de transporte, né? E como a gente bem sabe, a matriz elétrica brasileira, nesse caso, nos dá uma vantagem e a gente conseguiu mitigar essas emissões de geração bastante cedo, né? E, enfim, temos um caminho ainda para trilhar, mas muito menos do que outros países. Então, acho que é importante mostrar o tamanho relativo do setor de transportes e a gente espera que, à medida que as medidas de combate ao desmatamento ilegal e supressão vegetal ilegal sejam efetivas, né, no futuro próximo, a gente espera que bem próximo, a importância relativa do setor de transportes ela tende a aumentar, né, e esse tema ser cada vez mais importante para a mitigação total e para atingir a ambição climática do Brasil, né, que é uma de emissões líquidas zero, net zero em 2050, como signatário do Acordo de Paris, né? A gente tem essa NDC do Acordo de Paris, NDC é Nationally Determined Contribution, que basicamente é o país diz como ele vai cumprir a meta do Acordo de Paris. Mas até pouco tempo atrás ela era bastante geral, né? O Brasil falava que se comprometia com essa meta, mas a gente tinha poucas indicações de como chegar lá. Recentemente, o governo brasileiro desenvolveu o Plano Clima, que estava para ser publicado na COP30 em Belém. A sua publicação oficial foi atrasada, a gente espera que em breve seja público, né? E a importância desse Plano Clima vem de duas coisas, principalmente. A primeira é que ele estabelece metas setoriais, né? Então, é como se ele desse um caminho para que cada setor atingisse, né, ou entendesse quanto ele tem que evoluir na mitigação de gás carbônico para que o Brasil, como um todo, chegue no Acordo de Paris, na sua meta do acordo. E além de estabelecer metas setoriais, como, por exemplo, para transportes, para cidades, enfim, para florestas, para o setor de agricultura, ele também estabelece metas intermediárias, totais, né, para o país e por setor, para 2030 e 2035. Porém, o Plano Clima, assim como muitas vezes acontece, né, em documentos oficiais, ele preza por uma neutralidade tecnológica. O que isso quer dizer, na prática, é que as medidas que estabelecem mitigação, elas são bastante genéricas ou vagas com respeito a quais meios de transporte ou quais tecnologias são mais eficientes para a gente descarbonizar, por exemplo, enfim, os caminhões que fazem transporte de longo curso no Brasil, ou ônibus urbano, enfim, todos os tipos de veículo que hoje circulam, né? E apesar da gente entender, né, o porquê da doença de neutralidade tecnológica, a gente acha que também a gente pode fazer um estudo que nos diga qual rota é mais eficiente. Então, acho que é daí que vem a nossa, enfim, motivação principal para esse estudo, é comparar cenários diferentes que têm aplicações de tecnologias e combustíveis alternativos e compreender como, como e qual rota pode ser mais eficiente para o Brasil. Um detalhe aqui é que também nas metas intermediárias do Plano Clima para 30 e 35, nós temos um abatimento de emissões bastante substancial, né, na parte de mudança do uso da terra, enquanto para o setor de transporte é previsto uma redução de emissões bastante tímida, né, em alguns casos, para alguns segmentos, até é permitido um aumento até 2035. Isso também é uma questão delicada, principalmente porque hoje no Brasil a gente sabe que os veículos eles circulam muito tempo. Então, em estudos anteriores, a gente sabe que um carro de passeio, em média, ele circula 20 anos no Brasil, né? O que quer dizer que um carro vendido em 2030, ele provavelmente vai estar na rua na hora que o Brasil precisa bater a meta do Acordo de Paris em 2050. E caminhões, né, que são a maior parte das emissões de transporte no Brasil, eles tendem a circular ainda mais tempo. Então, acho que quanto mais a gente postergar o início dessa transição no setor de transporte, que, sejamos claros, já começou, né, e a gente vê uma diversidade de tecnologias muito maior nos últimos anos, eu acho que ela precisa acelerar ou ela pode se tornar um custo maior para a gente cumprir aceleradamente metas, né, no futuro não tão distante assim mais, né? Esse é o meu último slide antes de passar para o Guido, mas a gente aqui ele basicamente resume coisas que eu já falei. Nosso estudo constrói 4 cenários alternativos. Eles têm
uma gradatividade no tipo de novas tecnologias que assumimos que serão adotadas no Brasil até 2050, e nós utilizamos dados específicos para o Brasil, inclusive para os biocombustíveis. E o nosso objetivo é simplesmente comparar esses cenários, as diferentes rotas tecnológicas de uso de combustível até 2050, dividindo elas por fonte de energia e por segmento de veículos, e a gente já vai apresentar quais são. Tá? Como eu disse, para identificar as alternativas mais eficientes para descarbonizar o Brasil no setor de transportes rodoviários até 2050. Agora eu vou passar para o meu colega Guido Heitzmann, que vai continuar com os resultados. Muito obrigado, André. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Guido, sou pesquisador associado no ICCT Brasil e eu vou seguir com a apresentação. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o modelo que utilizamos nesse estudo e apresentar os cenários que definimos. O modelo Roadmap, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo time de modelagem do ICCT para analisar cenários de ação do setor de transporte com diferentes características e comparar a evolução das emissões entre eles em um determinado período. Uma aplicação clássica da ferramenta Roadmap é você estabelecer um cenário que represente a manutenção da atividade atual e um outro cenário que inclua a implementação de uma política, seja uma meta de eletrificação, um aumento no uso de biocombustíveis, e dessa forma fazer uma pré-avaliação da implementação dessa política e avaliar o impacto dessa política na evolução das emissões, principalmente gases de efeito estufa. Essa ferramenta ela conta com um inventário de frota de diversos países, incluindo dados específicos para o Brasil, e ela permite que você simule 6 segmentos veiculares e 7 diferentes tecnologias de motorização. E, além disso, é possível você modificar especificações de biocombustíveis conforme o local que você está simulando. Próximo slide, André, por favor. Agora eu vou começar apresentando os 4 cenários que nós desenvolvemos para esse estudo. O primeiro cenário é o cenário baseline, que representa a manutenção de tendências atuais dentro do setor rodoviário, de transporte rodoviário no Brasil. O segundo cenário é o cenário de transição eclética, que adota uma estratégia de descarbonização diversificada, baseada em múltiplas soluções, pouco focada em elétricos, mais focada em biocombustíveis, híbridos e veículos a gás entre os pesados. Tem o cenário definimos o cenário de transição moderada, que inclui metas de eletrificação alinhadas com outros países, incluindo México, Chile, Equador e Colômbia. E, por fim, o cenário de transição ambiciosa é um cenário que inclui uma adoção veloz e agressiva de tecnologias de zero emissão entre todos os segmentos. Pode passar, André, por favor. Entre elétricos, o cenário baseline e transição eclética seguem a mesma participação nas vendas em quase todos os segmentos. Enquanto que o transição moderada, como eu disse, ele tem metas alinhadas com outros países da América Latina, e o transição ambiciosa, adota uma eletrificação muito mais agressiva, chegando a 100% de participação nas vendas em todos os segmentos em 2050, com uma pequena participação só também de veículos a hidrogênio. Quanto a biocombustíveis, todos os cenários vão seguir as projeções da EPE para o uso de etanol, enquanto que para biodiesel e biometano, os cenários baseline, transição moderada e transição ambiciosa vão seguir os mix obrigatórios de biocombustíveis determinados pela Lei Combustível do Futuro. E enquanto que o cenário de transição eclética, ele vai incluir um uso de biocombustível tão grande quanto o Brasil é capaz de produzir aquele biocombustível, no caso, biodiesel e biometano. No o cenário transição eclética e transição moderada, eles foram desenhados de tal modo
que a soma da participação de tecnologias alternativas nas vendas sejam iguais. A diferença é que o cenário de transição eclética vai ter o mesmo número de elétricos do que o cenário baseline, o cenário de referência. E o restante das vendas ele vai ser alocado em híbridos, quando se trata de leves, e em veículos a hidrogênio e veículos a gás, quando se trata de pesados. No sentido de que, por exemplo, para carros de passeio em 2050, no transição moderada, a gente definiu uma participação de 70% de veículos elétricos. Enquanto isso, no transição eclética, apenas 40% de de veículos elétricos a bateria. Os outros 30% serão alocados em híbridos plug-in. Pode passar, André, por favor. Nos próximos slides, eu vou apresentar os principais resultados desse estudo e pode passar. Essa primeira figura, ela apresenta a evolução das emissões de cada um dos cenários. Cada uma dessas faixas é referente a um determinado cenário. Na parte superior de cada uma dessas faixas, segue uma linha sólida, enquanto na parte inferior, uma linha tracejada. Essa linha sólida, ela indica a evolução das emissões de cada um dos cenários, quando incluídos os fatores de emissão de LUC, que é mudança indireta de uso de solo. A linha tracejada é quando a gente definiu os fatores de emissão de LUC todos iguais a zero, ou seja, desconsiderando qualquer fator de emissão relacionado a ILUC. Em vermelho, nós temos a evolução do cenário baseline, que é aquele que tem os maiores níveis de emissão. A simulação indica que neste cenário, as emissões do setor de transporte em 2050 vão ser 7% menores do que em 2025. O próximo cenário, o cenário transição eclética, já apresenta uma redução mais significativa nas emissões. Em 2050, se espera uma redução de 17% nos níveis de emissão, quando comparados com o mesmo cenário em 2025. Nesse período, o cenário transição eclética acumula 368 megatoneladas de CO2 do poço à roda, que foram evitadas quando comparadas com o cenário baseline. O próximo cenário, cenário transição moderada, ele apresenta a simulação indicou que em 2050 teremos 28% de redução nos níveis de emissão, quando comparados com 2025 novamente. E, nesse período, um total acumulado de 566 megatoneladas de CO2 equivalente no poço à roda, quando comparados com o cenário baseline. Por fim, o cenário de transição ambiciosa é o cenário com os menores níveis de emissão, apresentando em 2050 uma redução de 64% com relação a 2025 e um total de 1.858 megatoneladas de CO2 evitadas no período comparado com o cenário baseline. Um resultado importante também dessa figura é que, mesmo quando desconsideradas as emissões de LUC, ou seja, seguindo as linhas tracejadas, os cenários mais focados em eletrificação são mais eficientes em reduzir as emissões do que o cenário transição eclética, que é mais focado em biocombustíveis. André, pode seguir, por favor. Essa segunda figura, ela apresenta a contribuição de cada um dos segmentos veiculares na redução das emissões do baseline para cada um dos cenários. Então, da esquerda para a direita, nós temos a transição do baseline para a transição eclética, no meio, baseline, eletrificação moderada, e na direita, baseline para eletrificação ambiciosa. Cada um dos painéis tem no topo uma linha tracejada, que representa justamente as emissões, a evolução das emissões segundo o baseline. E a linha inferior vai ser a evolução das emissões no cenário referente ao painel analisado. E cada uma dessas faixas, ela tem o tamanho proporcional à contribuição do segmento na redução das emissões do baseline para o cenário analisado. Então, começando na transição do baseline para a transição eclética, nós temos que os cenários mais relevantes para a redução de. Os segmentos mais relevantes para a redução das emissões foram os segmentos que utilizam-se de diesel. Então, caminhões pesados, caminhões médios e veículos comerciais leves. Isso porque, no cenário de transição eclética,
se observa um aumento no uso do biodiesel frente aos outros cenários, e por isso esses segmentos lideram a redução nas emissões de um cenário para o outro. Na transição do baseline para a eletrificação moderada, nota-se um aumento na participação também dos carros de passeio representados em verde nessa transição, isso porque tem metas de eletrificação bem definidas. E por fim, na transição do baseline para a eletrificação ambiciosa, a distribuição da participação dos segmentos é mais igual. Principalmente os carros de passeio têm uma participação mais relevante, isso porque a eletrificação é muito forte. No entanto, os caminhões pesados, representados pela faixa azul mais inferior em todos os painéis, ele lidera essa redução de emissões, isso porque ele é um segmento de uso intensivo, ele tem uma atividade muito grande. Ao longo do ano, ele é o segmento que vai rodar mais quilômetros. Então, qualquer redução no fator de emissão CO2 por quilômetro vai ter um acumulado mais relevante nesse segmento do que em outros. Então, esse é um segmento mais sensível a medidas de descarbonização, por ser um segmento de uso intensivo. André, pode passar. Por fim, essa figura que está na tela agora, ela mostra a evolução da demanda total de energia em cada um dos cenários. E cada uma dessas faixas representa a demanda de energia por fonte energética. O que se nota na diferença do baseline até a eletrificação ambiciosa é que quanto mais o cenário adota eletrificação, menor a demanda total de energia. Então, se nota um aumento na participação da energia elétrica, que é essa faixa verde clara no topo de todas as outras. Então, ela aumenta, especialmente no cenário de transição ambiciosa, significativamente. No entanto, a demanda total de energia, ela cai com o tempo. Isso ocorre porque os veículos elétricos, eles têm uma, uma eficiência energética maior do que veículos a combustão. Então, ele demanda menos energia para rodar a mesma quantidade de quilômetros. Então, por isso, você tem um aumento na demanda por energia elétrica, mas uma redução no total de energia consumida pelo setor rodoviário, de transporte rodoviário. André, pode passar, por favor. Agora, a gente tem no painel da esquerda a mesma figura mostrada no último slide, que é a evolução da demanda de energia, no caso, só para o cenário de eletrificação ambiciosa, enquanto no painel da direita, a evolução das emissões e também dividido pela contribuição de cada uma das fontes energéticas. E o que chama a atenção é que se nota um aumento muito significativo da participação da energia elétrica na demanda de energia, então ela está sendo mais utilizada. No entanto, ela continua contribuindo pouco para o total de emissões. Isso porque a matriz energética brasileira, ela é baseada em fontes renováveis. Ela tem um fator de emissão muito baixo comparado com os combustíveis líquidos. Então, a eletrificação, ela traz um benefício duplo. O primeiro é a eficiência energética e o segundo é que existe um baixo fator de emissão para a eletricidade no Brasil. E com isso se torna o cenário de eletrificação ambiciosa o mais eficiente para reduzir as emissões de CO2 equivalente do poço à roda. Agora eu vou devolver a palavra para o André para fazer as conclusões finais. E muito obrigado pela atenção até agora e é com você, André. Obrigado, Guido. É, Pessoal, voltar para um slide só que serve principalmente para a gente recapitular o objetivo do estudo, os resultados que o Guido acabou de apresentar, e também para a gente começar a pensar em perguntas e debate que a gente pode ter na próxima meia hora, né? Então, a gente estruturou essa conclusão em torno dos quatro cenários e o que a gente pode tirar assim de lição para levar para casa, acho que do nosso estudo, que a gente acha que é a mensagem principal do estudo, né? Então, o cenário baseline
Ele tem as emissões mais altas, como ele é feito para ter, né? Ele é o cenário inercial, e é sempre bom a gente ter um cenário inercial que tem alguma melhora de política, porque a inércia as políticas que foram adotadas até hoje, né? Falar como cenário, por exemplo, do Stated Policies da Agência Internacional de Energia. Ela não é congelar o Brasil na foto de 2025. Então, a gente vai ter aumentos incrementais na eficiência energética dos motores a combustão, um nível de eletrificação que aumenta, mas permanece bastante baixo comparado com a ambição dos outros países, e, portanto, uma redução de emissões só de 7%. Uma coisa que eu acho importante notar aqui é que no caso dos quatro cenários, tem um gráfico lá no nosso estudo que a gente não colocou aqui, que ele decompõe a contribuição de eficiência energética, da intensidade de carbono, dos combustíveis, do aumento da frota, para explicar o total da redução de emissões. Então, a gente tem uma redução de 7%, apesar de um aumento substancial da frota e das vendas de veículos no Brasil até 2050. Aqui a gente está falando de vendas, por exemplo, de carros de passeio em 2050, que são quase abaixo, um pouco abaixo do dobro do que a gente vende hoje, tá? Seguindo ali o que a gente acredita que pode chegar ao Brasil em termos de taxa de motorização, por exemplo. Então, apesar do aumento pequeno, é como se ele tivesse um pouco remando contra a corrente. Há medidas efetivas, mas elas não são fortes o suficiente para compensar esse aumento do consumo de veículos e dos quilômetros rodados totais no Brasil. Aí, quando a gente vai para a transição eclética, o que a gente observa é que essas medidas, né, e essa maior diversidade, tanto de combustíveis e biocombustíveis, quanto de tecnologias veiculares, ela tem um efeito, né? A gente acrescenta 10% de redução, a gente vai de 7 para 17% em 2050. Porém, em comparação com o cenário de transição moderada, e aqui eu gostaria de destacar que a gente chama de transição moderada justamente porque as metas de vendas de veículos zero emissão, que em todos os casos temos veículos a célula de combustível de hidrogênio, mas a grande maioria dos veículos vendidos no cenário de transição moderada é elétrica, devido ao que a gente acredita que seja a tecnologia comercialmente mais viável, zero emissões no longo prazo. Ela tem um efeito bastante grande, mas ela segue percentuais de vendas, como o Guido destacou, que são metas de outros países da América Latina. Então, a gente acredita que seja bastante viável para o Brasil atingir esses níveis, né? Como, por exemplo, as metas que o México estabeleceu, que o Chile estabeleceu, que a Colômbia estabeleceu já, né, para diferentes segmentos. Feita a exceção que para os caminhões pesados, né, que no nosso estudo e no nosso modelo são aqueles que estão acima de 16 toneladas de peso bruto total, que inclui carga, nós adotamos um percentual de vendas de elétricos um pouco menor do que outros países. Então, 40% dos novos caminhões vendidos em 2050 são elétricos, tá? Isso devido enfim, ao tamanho do Brasil, às maiores dificuldades que talvez a gente enfrente para disseminar a infraestrutura de recarga em estradas, mesmo no futuro, enfim, de 10, 15, 20 anos. Né? E por fim, o cenário de transição ambiciosa, ele tem uma performance muito melhor. Como o Guido falou, ele é muito mais ambicioso, então a gente tem aí, antes de 2050, todos os segmentos com vendas exclusivamente de veículos zero emissão. Mais uma vez, veículos zero emissão dominados por elétricos, mas com uma parcela de veículos a hidrogênio, né? Veículos de combustível a hidrogênio também. Mas eu acho que ele serve como um parâmetro, né, de até onde a gente pode chegar. E aí, para ficar claro que, mesmo com todo esse esforço, né, como eu disse lá no início, não chegamos a zero em 2050, principalmente porque a gente tem uma frota circulante que fica muitos anos circulando no Brasil, perdão pela repetição de palavras. Então, mesmo se a gente fizer todo esse esforço muito rápido, a gente ainda vai ter emissões positivas do setor de transporte em 2050. E é por isso que uma das, talvez, recomendações que a gente daria quanto mais cedo políticas para descarbonização para veículos zero emissões forem adotadas, menos dor de cabeça a gente vai ter lá na frente como país, se quisermos, de fato, atingir, né, emissões que, enfim, ou próximas de zero, ou que possam ser compensadas por outras medidas, como reflorestamento, né, que acredito que é a que a maioria dos países
mira para emissões negativas para compensar algumas positivas em 2050. A gente termina por aqui a apresentação. Para começar nosso perguntas e respostas. A gente escreveu um breve slide aqui só para a gente ter de ordem. A gente pede que as perguntas sejam breves para quem vai levantar a mão e falar, para que todos tenham uma chance de participar. A gente recebeu, digitando que não está vendo, mas deve ter algumas perguntas do chat, então a gente vai tentar intercalar perguntas de quem quiser falar e de quem preferir mandar para o chat. E por fim, eu já queria deixar claro aqui para quem, caso o debate se estenda e a gente não consiga falar sobre todos os temas, a gente vai deixar um e-mail de contato. Se vocês quiserem, por favor, nos encaminhem as dúvidas, as perguntas. O CCT sempre aberto a conversar com todos, a interagir com todos. Muito, muito obrigado pela presença de todos as 59 pessoas que estão aqui agora, hoje de manhã. Acho que é um público ótimo, a gente fica muito feliz com o interesse. E acho que quem quiser perguntar pode começar levantando a mão. Vamos. A gente tem pergunta do chat É. que veio antes, Guido. André, sim, isso que eu ia falar antes de passar para o pessoal que Eu está vou aí. deixar aqui de novo o QR Code para quem quiser ainda baixar o estudo por um pouquinho. Depois eu já tiro para a gente poder se ver melhor. Vai lá, Guido. Acho que seria bom trazer umas do chat que fizeram durante a apresentação, e aí a gente pode ir intercalando entre chat e quem está com a mão levantada. A primeira pergunta, quem fez foi Marco Brito, de Um Só Planeta, e a primeira pergunta dele foi: como vocês veem a questão de infraestrutura de postos? Quantos novos postos precisamos criar por ano para ter a rede necessária para mobilidade elétrica generalizada em 2050? Sempre bom começar com uma pergunta bem difícil, né? Mas, obrigado. Gente, eu vou tirar a apresentação para que a gente possa se ver, mas a gente precisando de algum recurso, algum número de lá, a gente pode voltar, tá? Segundo. Pronto. É, a gente não sabe a resposta exata para essa pergunta. Inclusive, esse é um estudo que nós pretendemos fazer esse ano, né? Acho que o número de infraestrutura de recarga, o tamanho, dimensionamento, ele é também uma função, por exemplo, desses cenários que a gente apresentou ou do que vai de fato acontecer no mundo real, né? O que eu acho importante dizer é que assim, as infraestruturas de recarga necessárias variam muito por tipo de veículo. Então, para carros de passeio, por exemplo, o desafio é substancialmente menor do que para caminhões pesados, que acho que é o maior desafio, né? Então, você tem sei lá, um wall box na sua casa que vem com um carro, que pode ser instalado com bastante facilidade. A gente estima que ele daria conta, né, da demanda de carregamento elétrica para a grande maioria dos quilômetros rodados por esses veículos, né? Então, aí você tem uma necessidade menor de investimento e de planejamento, que a gente, assim, vai precisar ter em algum momento, né? Mas a gente tem tido acho que assim, a evolução da infraestrutura de recarga do Brasil, né, ou pelo menos o número de quilowatts que a gente tem instalado por veículo elétrico, ele está hoje bastante alinhado com a maioria dos países, né, até países que têm vendas de elétricos muito maiores que o Brasil hoje. Não está alinhado, por exemplo, com a infraestrutura de recarga instalada da China. Por quê? Porque lá a gente vê já um, um aumento da infraestrutura de recarga mais em alta tensão, mais voltada a veículos pesados, uma maior disponibilidade de recarga pública, principalmente para viagens até de carro, mas principalmente para caminhões. Agora, para caminhões, eu acho que o nosso desafio vai ser muito maior, né? A gente teve o anúncio do Edutra na COP, que pretende eletrificar a Via Dutra com uma frota de caminhões que deve circular lá até 2030. Acho que vai ser super importante para a gente ver o piloto, mas assim, a resposta geral é nós não sabemos ainda o número exato. Teremos esse ano ainda, com certeza, em função de alguns cenários, mas essa
o embrólio está nos caminhões pesados, acho, muito mais. Acho que a gente já viu algumas dificuldades para ônibus, mas acho que tendem a ser passageiras, à medida que as cidades e os operadores de ônibus aprendem a se programar, né? E as distribuidoras de eletricidade também aprendem que tem essa demanda, tem esse mercado potencial. Agora, para estradas, eu acho que a gente precisa se programar, precisa entender quais são os principais corredores a serem eletrificados, e aí a gente vai começar a ter uma ideia, né, de como planejar para chegar numa frota 100% zero emissão em 2050. Obrigado, Marco. Boa, André, perfeito. Aí acho que agora a gente podia intercalar entre a responder o chat e quem tá de mão levantada. Quem foi a primeira pessoa a levantar a mão foi Fernando Rovai. Fernando, fica à vontade para abrir o microfone e fazer essa pergunta. Oi, pessoal, bom dia aí. É Fernando Rovai aqui da Volkswagen do Brasil. Parabéns pelo estudo, pela apresentação. Gostei bastante aí dos diversos cenários, né, da complexidade dos parâmetros todos aí que envolvem essa análise. Agora, uma dúvida que eu fiquei, né, pelo que eu olhei aqui rapidamente no documento, o escopo do estudo envolve emissões do poço à roda, né? Então, a gente está desconsiderando a etapa de produção. Queria saber de vocês qual que é a percepção, né? Considerando que um carro elétrico com bateria tem uma pegada de carbono significativa durante a etapa de produção, por conta das tecnologias que hoje nós temos ainda disponíveis para produzir essa bateria, né? Com o que se tem hoje, além da etapa de reciclagem que ainda é uma incógnita, né? E considerando que o etanol já é uma solução que basta colocar no tanque do carro, ela já começa a dar resultado. Queria saber de vocês qual que é a percepção de como que isso poderia afetar o cenário aí, a projeção dos cenários, do ponto de vista de atraso, né? Porque uma vez que o veículo elétrico demora uma certa quilometragem para efetivamente começar a descarbonizar o planeta, né? Então, durante esse tempo de uso mínimo aí, como é que seria a percepção? Obrigado aí, parabéns. Fernando, obrigado pela pergunta. De fato, o nosso estudo, acho que a gente entra um pouco nesse detalhe, ele analisa emissões do poço à roda, então as emissões de uso, né, escapamento dos veículos a combustão, e as emissões na fabricação dos combustíveis, cultivo da biomassa, extração de combustíveis fósseis e produção de eletricidade, inclusive manufatura das plantas de eletricidade, né, de geração elétrica, perdão, e perdas na rede. Isso porque ele vem de um modelo global e o modelo global ele não tem parâmetros específicos para manufatura de veículos em todos os países, com toda a sua diversidade. Nós já fizemos esse estudo, ele foi publicado um estudo do ciclo de vida que inclui também emissões relacionadas à manufatura de veículos, do veículo completo, manufatura da bateria e emissões de manutenção ao longo da vida do veículo. A gente pode colocar no chat daqui a pouco, que foi publicado no final de 2023. A nossa conclusão lá é que, ao longo de toda a vida do veículo, e os melhores dados que a gente tem para o Brasil estimam que um carro de passeio circula entre 20 e 21 anos, na mediana, né, do sucateamento dele no Brasil. Um veículo elétrico produzido, com uma bateria produzida, aí a gente adota o peso da produção mundial de baterias. Então, 70% do fator de emissão de bateria é o fator de emissão da China, os outros, o restante é distribuído entre o fator de emissão da Europa, dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia, que são os principais fabricantes mundiais hoje. O nosso resultado indica que, mesmo considerando essa emissão, o veículo elétrico, ao longo da vida, emite de 65% a 67% a menos do que um veículo flex no Brasil. E aí, veículo flex, a gente considera usando a média do consumo de etanol hidratado, né, 100% etanol, e da gasolina C no Brasil. Isso, assim como foi adotado para calcular as emissões do poço à roda no programa Mover, a gente acredita que é a coisa mais realista, né? Porque, de fato, não existem veículos 100% etanol. Algumas pessoas abastecem, outras não. A gente não sabe exatamente. O que a gente sabe é o consumo total de etanol e gasolina no Brasil. Porém, a gente analisou lá também qual seria a redução de emissões, né, de um veículo elétrico comparado com um veículo flex, né, de tamanho similar que utilizasse 100% etanol. E a conclusão daquele estudo é que, ainda assim, o veículo elétrico emite 50% a menos ao longo de toda a vida, CO2, do que o veículo etanol, 100% etanol, né?
Muito obrigado, Fernando. Acho que a gente pode. Tem mais uma do chat, Guido, para a gente intercalar? Tem, André, tem algumas. Na verdade, o Marco tinha mandado algumas, mas como tem outras perguntas, acho que para a gente responder de outras pessoas, caso não dê tempo de responder todas do Marco até o final do webinar, você pode entrar em contato direto pelo e-mail que foi enviado no chat e a gente vai ser um prazer responder as perguntas individualmente. A segunda pessoa que mandou pergunta no chat foi o Thiago Costa, e ele trouxe a seguinte questão: uma dúvida, os cenários mostram a distribuição logística dos caminhões como está desenhada hoje, ou também é considerado uma mudança na matriz logística como um todo? Por exemplo, a rota dos caminhões na década de 90 é totalmente diferente dos dias atuais, principalmente com redução do quilômetro percorrido, uma maior integração entre os modais, cabotagem e melhoria da malha férrea, além da ineficiência do caminhão elétrico entre os pesados, acima de 15 tons. Essa é a pergunta. Tiago, obrigado. Acho que esse é um ponto importantíssimo. O nosso estudo não considera mudança modal. O que a gente tem lá são características dos segmentos de veículos, então a gente vai ter. A gente tem um nível de atividade, né, de quilômetros de VKT, de quilômetros por ano, que um caminhão pesado percorre, em média, no Brasil, de acordo com os dados que a gente tem acesso, e a gente tem uma eficiência energética, um consumo energético médio dos caminhões também, para manter o exemplo, por tipo de tecnologia. Então, a gente tem, no modelo que se usa, é um veículo representativo para um caminhão a combustão, vai ter lá o seu consumo em megawatt por quilômetro. Um caminhão a célula combustível, um caminhão elétrico, um caminhão a GNV, por exemplo. Né? O importante dizer é que para todos os segmentos de veículo, os dados que a gente utiliza de consumo energético não são de teste de laboratório, tá? A gente utiliza os melhores dados que o ICCT tem para ajustar para os valores de consumo no mundo real, né? Circulando na rua para todos esses veículos. Porém, a gente não considera mudança modal. Acho que seria um passo importante e um próximo passo muito importante para esse estudo. Eu entendo a ceticidade, às vezes, das pessoas, né, quando a gente fala de caminhão elétrico de longa distância no Brasil, principalmente, né, dado o número de caminhões que faz muito interior, que faz tipo, parte agrícola, e, assim, de fato, ali, grande parte da nossa solução para mitigação de emissões vai ser a mudança modal, preferencialmente para o modal ferroviário, acredito eu, tá? Aqui, uma opinião pessoal. Mas também, por outro lado, a gente tem que lembrar que a gente vai estar em 2050. Então, acho que nossas projeções de aumento da densidade energética das baterias, de queda de custo das baterias, eles tendem cada vez mais a viabilizar esses veículos que em segmentos que hoje eles muitas vezes são pouco viáveis ou às vezes não atendem 100% a necessidade, né, de sei lá, quilômetros por dia, por exemplo, ou porque não tem infraestrutura de recarga, ou eles ainda são muito custosos enfim, para as montadoras, não, perdão, para o consumidor, que são frotistas, principalmente, né? A gente passa para a próxima. Perfeito. Acho que podemos ir para quem está com a mão levantada. Desculpa se eu falar seu nome errado, mas é o Dias. Opa, maravilha. É Harry, tá? Tá tranquilo. Não, eu gostaria primeiro no meu comentário, na minha pergunta, eu tinha muita coisa para perguntar aqui para vocês, mas primeiro agradecer ao ICCT, porque eu fiz muita referência a vocês, tanto na minha tese de doutorado, no meu projeto de pós-doutoramento, só para me apresentar bem rapidamente, eu sou professor da UFSC de Engenharia de Tráfego e Simulação em Transportes. Então, a temática de pesquisa de vocês é absolutamente pertinente para o que eu trabalho. E a pergunta brevemente aqui: como vocês estão trabalhando com simulações, incluindo, obviamente, a eletrificação, e que é absolutamente pertinente, repito, aqui a questão da evolução da tecnologia veicular? O foco da pesquisa de vocês foi o CO2 equivalente, portanto, vocês converteram os poluentes locais de exaustão
para o CO2 e complementaram no cálculo da estimativa do CO2. Mas, como vocês estão trabalhando com eletrificação, a parte do particulado de não exaustão, como vocês sabem tão bem quanto eu, é extremamente relevante. Pergunto, há algum outro tipo de estudo que vá além do CO2 equivalente? Vocês já têm algum planejamento de observância com relação a isso? Porque a gente sabe que a parte de emissão de particulado de não exaustão, ela é bem mais relevante do que a de exaustão, que já é, por sua vez. Então, a minha pergunta para a pesquisa de vocês, se vocês já têm algum outro plano, é de incluir e também da questão da evolução de demanda dos veículos. Como é que vocês optaram por incorporar dentro das simulações de vocês? Mais uma vez, obrigado e a pesquisa de vocês é fantástica. Eu vou continuar acompanhando. Obrigado. Opa, você ficou mudo, André. Estava aberto o microfone, eu me limitei na hora de falar. Obrigado, Guido. Harry, muito, muito obrigado pela pergunta. Vou tentar responder todos os seus pontos aqui. A gente optou por transformar tudo em CO2 equivalente aqui e utilizar essa medida em GWP de 100 anos, porque a gente acha que é o mais comum. GWP é Global Warming Potential, né, para todos estejam na mesma página, que é o potencial de aquecimento global em 100 anos. Então, por exemplo, para um poluente de vida mais curta, como o CH4, metano, a gente tem um fator de emissão. Harry, eu sei que você sabe disso, tá? Estou explicando para que todos saibam exatamente o que a gente está falando. Ele vai ter um fator de emissão menor em 100 anos depois de que ele foi emitido do que ele tem em 20 anos, tá? Porque eles decaem, não é exatamente o caso do CO2, que perdura muito mais. O nosso modelo ele também calcula emissões de poluentes locais e de outros poluentes, inclusive material particulado, black carbon, de escapamento. Importante dizer que nós, no final do ano, publicamos um estudo, que eu não estou envolvido, mas outros colegas meus que estão aqui hoje, inclusive o Guido, está envolvido, onde a gente mediu emissões de poluentes locais, né, que tem impacto em saúde na rua, em São Paulo, com contador de partícula, e as emissões de poluentes locais que não são CO2, elas foram calibradas por esses parâmetros que a gente mediu na rua em São Paulo no final do ano. Tá? Aqui a opção foi por mostrar CO2, porque a gente queria comprar culpa no clima, a gente entende que essa meta de emissões líquidas zero do Acordo de Paris é extremamente importante e é a que está mais em voga hoje. Sobre as emissões de não exaustão, nosso modelo não calcula. Eu não sou exatamente um especialista nisso hoje. O que eu entendo hoje é que a gente ainda não sabe exatamente os volumes de emissão precisos e quais os impactos de cada tipo de partícula que sai na exaustão de frenagem, por exemplo. O que eu sei que a gente poderia olhar é a proposta europeia do Euro 7 para veículos leves tem fatores de emissão de pneu, por exemplo. Eu não sei se é exatamente a isso que você se referia, mas, Harry, assim, só para esclarecer, essas emissões não estão contempladas no modelo, é só a exaustão e as que estão, né, upstream, na produção dos combustíveis e da eletricidade. Caso você tenha referências e queira discutir, por favor, entre em contato com a gente e a gente seria um prazer conversar assim, sobre isso e entender como a gente pode incorporar nos estudos futuros. Perfeito. Boa, André, se eu puder só complementar É o, verdade. o que você disse, acho que também é importante para deixar claro para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente está falando de emissões de não exaustão, a gente acho que pode ficar um pouco confuso, porque existe também as emissões que a gente contabiliza, porque a gente está falando do poço à roda, que são as emissões geradas durante a geração da eletricidade, mas existe também as emissões do uso que não são só de exaustão, né? Que é emissões devido ao peso do carro, e então o pneu joga partículas e só o fato do carro estar passando na rua, ele também coloca material particulado em suspensão. Então tem esses dois casos. No caso
da geração de CO2 por meio da geração de energia elétrica, a gente contabiliza nesse estudo. O que a gente não contabiliza são essas outras que eu acabei de mencionar. Obrigado, Guido. Valeu. Acho que a gente pode voltar a responder a algumas perguntas do chat. Agora eu vou passar para uma pergunta do Rafael Herrero. Ele disse: Parabéns pelo estudo, André e Guido. Uma dúvida: como a ferramenta aborda os percentuais de gasolina e etanol nos veículos de passageiro flex? Guido, você quer responder essa? Posso responder? Vai lá. Primeiro, muito O que eu vou obrigado, responder? André. André não, Rafael, pela pergunta. O modelo, ele permite que você coloque um blend entre os combustíveis. Então, a gente coloca que a frota, ela é completamente de veículos a gasolina, de todos os veículos de passageiro, e o que a gente inclui é um mix entre o etanol e a gasolina, de tal forma que esse mix represente a soma total entre etanol anidro e etanol hidratado, e o restante que seja de gasolina anidro. Então é dessa forma que a gente inclui os percentuais de gasolina e etanol nos veículos de passageiro flex. André, se você quiser complementar de alguma forma. Não, eu acho que é isso. Assim, em termos de modelo, é isso. A gente soma, né, o conteúdo do blend da gasolina C com o consumo de etanol hidratado, seguindo aumentos desse consumo que a gente retirou de um estudo da EPE. Agora, eu peço perdão porque eu não me lembro exatamente qual é, mas ele está citado lá no nosso estudo. E a única coisa que eu adicionaria é que lá no estudo também a gente destaca a distribuição, né, desse consumo de etanol, bem como de biodiesel, HVO e biometano por fonte, tá? Então o etanol ele está dividido ali entre milho e cana-de-açúcar, tem um aumento relativo do fornecimento de etanol de milho, mas ele permanece bastante menor, né, do que o percentual gerado a partir de cana-de-açúcar, principalmente primeira geração. E é isso. Então a gente tem primeiro, né, as fontes energéticas, as fontes de biomassa. Depois a gente tem o blend no uso do combustível. Se a gente tem mais alguém com a mão levantada, Não, não tem ninguém com a mão levantada. Acho que a gente pode seguir com as perguntas do obrigado, chat. Rafael. Vamos lá. O Rafael fez mais uma pergunta, mas também teve outras pessoas que fizeram, então, para manter o padrão, vamos priorizar quem a gente ainda não respondeu nenhuma pergunta, e aí, se der tempo, a gente volta para as perguntas de quem já respondemos. A próxima pessoa que fez uma pergunta foi Stefan Blumrich, desculpa se falei errado o sobrenome. Ele disse: Bom dia, obrigado pela apresentação desse estudo, que confirma e quantifica melhor o que a gente espera. Poderia explicar um pouco este fator ILUC? Claro. Stefan, eu acho que é importante a gente começar falando que o fator de emissão ILUC, né, emissão indireta dos da Terra, ele é um fator de risco, principalmente, né? Então, a gente está falando vou tentar dar um exemplo do que seria. Então, a mudança direta do uso da terra seria: eu tenho uma vegetação nativa, qualquer que seja, no terreno, né? Aí eu vou lá, desmato, faço a supressão da vegetação nativa e planto soja, por exemplo, para depois fazer biodiesel, né? Lembrando que soja é, sei lá, 80, mais de 70% da produção de biodiesel hoje no Brasil, né? Isso seria a emissão direta dos da Terra. A emissão indireta dos da Terra seria assim: eu tenho uma área, sei lá, 50% é vegetação nativa e 50% é pasto com bovinos, né? Aí, ao longo do ano, eu decido, ou enfim, eu não, porque eu não decidiria isso, mas um produtor ele decide suprimir a vegetação nativa e aí ele abre pasto e leva esses bovinos para o pasto e planta soja na área onde antes era pastagem. Então, nesse caso, a gente não tem uma mudança direta do uso da terra, porque a plantação de soja que virou biodiesel, ela não causou diretamente o desmatamento daquela área onde ela foi plantada. Mas, indiretamente,
ela contribuiu para o deslocamento de um rebanho que foi para uma área desmatada. Esse é o exemplo, acho que, mais direto da emissão indireta. Tem fatores que são mais complexos. Por exemplo, eu posso, ao plantar biocombustível, enfim, vamos dizer que, sei lá, o Brasil começa a plantar quantidades infinitas de soja a mais para biocombustível, e aí que o preço do biodiesel sobe muito, a gente começa a exportar, em vez de produzir, em vez de vender farelo de soja, que é usado para alimentação não sei, de suínos na Indonésia. Aí esse produtor da Indonésia, ele fala, então, agora está mais barato para mim produzir aqui, plantar aqui, e o faz suprimindo a vegetação nativa da Indonésia. Esse também seria um caso de emissão indireta do uso da terra. Obviamente, mais difícil de quantificar. O primeiro já é difícil de quantificar. Então, o que a gente tem que dizer é que esses parâmetros, eles são definidos por modelos internacionais. São dois modelos principalmente, né? Um chama GTEP e o outro chama Globion. E os parâmetros que a gente já adotou aqui são parâmetros que a gente extraiu lá do programa Corsia. O programa Corsia é um programa para produção e certificação de combustíveis sustentáveis de aviação, SAF, na sigla em inglês, e ele estabelece parâmetros ILUC padrão para cada tipo de colheita, cada tipo de biomassa em cada país, geralmente. Esses parâmetros eles foram escolhidos em comum acordo pelos países que são signatários do Corsia, e eles não são nem a média, na verdade, eles são bastante conservadores em relação à média dos parâmetros de look desses dois modelos, que são os principais do mundo. Eu sei que esse tema é um pouco complicado de explicar, espero que tenha ficado claro para todos e para você também, Steph. E muito obrigado pela pergunta. Então, obrigado pela explicação. Não entendi 100%, confesso. É uma matéria bem nova, mas ainda bem que vocês sabem usar esses fatores. Stefano, a gente tem um relatório de 2014 ou 15 que é exatamente sobre isso, tanto que o título dele é A Guide for the Perplexed, do ICCT. Se você quiser, manda uma mensagem ou um e-mail para a gente depois, e a gente te encaminha os materiais que a gente tem que explicam o que como é calculado, quais são os riscos envolvidos. Ok, obrigado. Eu que agradeço. André, tem acho que mais uma pergunta do chat de uma pessoa diferente. Essa não. E a pergunta é a seguinte: obrigado pela apresentação. Existe algum dado ou é levado em consideração nessas projeções do quanto o uso de veículos mais eficientes pode aumentar a rodagem deles por causa do menor custo de combustível e energia? E quanto isso pode gerar um efeito rebote e diminuir essa redução de emissões? Se sim, esse efeito rebote é relevante? Ótima pergunta. A gente sabe que o efeito rebote às vezes é grande, não só em transporte, mas em qualquer uso, né, cujo custo reduz. A gente tem projeções de aumento, né, da quilometragem média anual por segmento no nosso modelo. Então, por exemplo, naquele gráfico que o Guido apresentou, que separa a contribuição de cada segmento, né, na diferença entre os dois cenários, o que a gente vê ali é um aumento quer dizer, uma contribuição relativamente grande dos veículos comerciais leves, né, que são principalmente vans, furgões e também algumas picapes, né, grandes no Brasil. Parte daquilo ali é explicado não só pelo tamanho das vendas deles, que é grande, mas é bem menor do que os carros de passeio, mas por eles terem uma quilometragem anual maior que está aumentando ao longo do ano. Então, eu diria que a gente incorpora indiretamente, né, nessas projeções o aumento da quilometragem anual, o efeito rebote, mas a gente nunca estimou ele diretamente. E eu acredito que eu não teria parâmetros para estimar ele para o Brasil hoje. Assim, eu precisaria de um banco de dados bastante preciso, porque eu precisaria da compra dos veículos, do histórico,
elétricos, o preço a gente conseguiria, mas eu precisaria medir a variação da quilometragem anual depois que uma pessoa, né, quando ela troca de um veículo a combustão para um veículo elétrico. Ou seja, eu precisaria de dados de uso de veículos individuais, coisa que hoje a gente não tem no Brasil, e eu nunca vi o banco de dados desse nível de detalhe hoje. Mas eu acho que seria um grande desafio muito importante de estimar. Muito obrigado. Gente, a gente passou um pouco da hora, como prometido. Prometido que a gente ia ficar em 1 hora, não que a gente ia passar. Acho que deu para responder bastante perguntas. A gente agradece muito mesmo a presença de todos. O nosso e-mail da comunicação do contato está no chat, então, por favor, nos procurem, quem tiver perguntas. Quem quiser conversar, quem quiser bater um papo com a gente está sempre aberto. E eu agradeço, fico por aqui, passo para o Guido também fazer um fechamento dele. Muito obrigado pela presença, foi excelente o debate. Obrigado pelas perguntas, pelo interesse, pelo tempo de vocês que tiraram para assistir esse webinar. Foi um prazer apresentar o nosso estudo e, como o André bem colocou, a gente fica aberto para continuar o debate pelo e-mail, pelas nossas redes. E, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, gente, até a próxima. Bom dia.